Olá, estamos aqui diretamente da Central Descomplica de Estúdios para mais um Fofoca Geopolítica. Você sabe que aqui a gente fala de todo mundo e hoje nós vamos falar sobre inteligência artificiais. Não só isso, hein? Vamos falar sobre inteligência artificiais, suas questões éticas, seus desafios, e a gente vai fazer aqui uma coisa ousada. Vamos falar não só sobre o presente, mas sobre o futuro. Que é isso? Vamos pensar em tretas futuras. Rapaz, isso é novo. Falar de fofoca futura é coisa nova e a gente está aqui para inovar mesmo. Eu não vou fazer isso sozinho, porque fofoca boa você faz em grupo. E eu trouxe aqui um amigo, um querido, um campeão, Marcos Oliveira, mais conhecido como é o certo, como Marcos, o Cometa. Bom dia, Cometa. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom dia, Hansen. Prazer enorme estar mais uma vez aqui com você. Saudades, é isso. Vamos falar sobre inteligência artificial, futuro, né? Melhor coisa, né? Fofocar sobre o futuro, sobre coisas que não aconteceram ainda. Olha só que perfeito. É isso, a gente sempre tem quem? Ailton. Um dia eu vou contar para vocês, vocês não têm ideia de como o episódio de hoje tem a ver com Ailton. Ailton, bom dia. Qual o número do nosso episódio, Ailton? Que é isso, estamos aqui no episódio 21 e eu queria deixar bem claro que Marcos o Cometa é a primeira pessoa a vir mais de uma vez ao episódio. Que isso, que honra, então, daqui maravilha. a pouco, né? Ah, não, o Oda, mentira, olha, o Oda aí, me desculpa, Odinha, o Oda foi o primeiro a vir duas vezes. Então tá. Marcos o Cometa é o segundo. A gente tem que dar um prêmio aí para quem vier 3 vezes ou mais. É isso, um bicho. Não é vale isso? a pena, Virar aí um fofoqueiro, ganhar um título, né? Uma medalha de fofoqueiro, uma coisa dessa. Gente, vamos lá, vamos começar a falar de inteligência artificial. Eu vou passar para o Marcos. Vamos. Lembrando que hoje nós temos aqui um apoio. Que é isso? Eu estou me sentindo muito chique, cara. Nós temos um apoio da Faculdade Descomplica, tá bom, gente? Então, caso você ainda não conheça, que é isso? É a faculdade 100% digital focada em cursos de gestão e tecnologia, totalmente virados para as carreiras do futuro. Então, assim, se você ainda não conhece, que é isso, tá? Aproveita, ainda mais que tem período de Black Friday, né, Cometa? O melhor período da vida para conhecer. No link da descrição, a gente tem ali um linkzinho que você vai ter não só acesso à faculdade para conhecer, mas você tem os descontos da Black Friday, obviamente, enquanto ela estiver no ar. E o Black Friday vai até quando? Até essa semana que vem, né? Ali mas eu vou dar uma chorada. Eu vou dar uma chorada aí para quem vier daqui ter um tempinho, mas você sabe que é só enquanto o link estiver válido. Então, clica pelo menos para você conhecer. Cometa, vamos lá. Vamos devagar não. Eu quero saber. Vamos falar de inteligência artificial. Tá. Muitas pessoas acham que inteligência artificial é o ChatGPT. O que é inteligência sabe artificial? que não é, Acho né? que é importante a gente começar com essa definição Arrasa. do que é inteligência artificial, né? E aí, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, só joga essa palavra, a gente traz muito a ideia de quê? De um sistema de computador que é capaz de agir, de se comportar que nem um humano, né? Basicamente, ele é capaz de quê? De pensar, de escrever, de raciocinar, de aprender. É isso que a gente está falando de inteligência artificial. Só que é importante até falar que não é um termo novo, né? Ele, assim, surge na década de 50, só para a gente ter noção. É 1950, 1960, que a gente começa a falar de inteligência artificial. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, Cometa. Como é que a gente pode... Porque eu entendo o que você está falando, eu concordo com muita coisa aí, mas já me veio essa pergunta que muito aluno me faz. O Hansen, aí a gente vai ler, aí o cara vai lá e fala assim, não, desde os anos 50. Cara, tinham máquinas nos anos 50 que estavam fazendo o que você falou agora, simulando, pensando... Então, aí que entra essa discussão. Naquela época a gente não tinha capacidade computacional para isso, né? Os sistemas de inteligência artificial daquele momento eram basicamente nulos. Né? Você tem, logicamente, o desenvolvimento da computação, e aí Jogo da Imitação, um excelente filme para você acompanhar essa evolução e essa discussão. Mas ali, quando o termo é cunhado, você já estava imaginando o que poderia vir se tornar os computadores, né? O crescimento futuro que teria o desenvolvimento tecnológico. E a gente tem que pensar e até conectar isso com o que a gente estuda no ensino médio, que é a terceira fase da Revolução Industrial, gente. Está começando ali. A internet ainda não é a realidade. A internet ainda é a ARPANET, é o sistema de comunicação da Marinha Americana. Tá? É um negócio bem limitado. Apenas a galera da Marinha e os pesquisadores envolvidos tinham acesso. Então, alguns falam até de um período sombrio da inteligência artificial, no sentido de que, cara, não tinha ali um desenvolvimento de fato. O desenvolvimento e o grande salto que a gente começa a ter é bem recente. Eu acho que eu estava conversando uma vez com o Hansen, que a gente estava dando uma olhada, inclusive, nos primeiros papers sobre inteligência artificial generativa. E aí a gente começa já a classificar, né? Um desses primeiros documentos saíram em 2014, 2015. A primeira vaquinha gerada artificialmente por uma inteligência artificial, cara, era uma vaquinha, tu olhava, não, peraí.
Que vaquinha é essa? Isso não é um desenho de uma vaquinha. Então, assim, isso em 2014 e 2015. Só que de 2014 e 2015 para 2022 e 2023, o salto que a gente deu foi gigantesco. Nossa, acho muito legal você falar isso, porque... E isso não é dúvida só dos alunos não, tá, Cometa? Eu também... Falei assim, gente, na boa, eu não sei se a gente deveria usar o termo inteligência artificial para o que se fazia nos anos 50. Talvez seja mais fácil criar um nome para aquele momento da evolução tecnológica e depois a gente traz outros. Mas depois eu entendi. A ideia da inteligência artificial veio principalmente no plano de que você está fazendo algo que normalmente um ser humano faria. Ser humano, entenda racional, entenda inteligente, entenda eu estou criando uma máquina que faz uma coisa que só uma pessoa que pensa, logo que tem inteligência, faria. E aí, quando a gente pensa nisso, Cometa, qualquer coisinha do tipo uma agenda eletrônica, uma calculadora, eu consigo guardar um telefone na memória. Era isso que ele fazia. Eu Exato. consigo fazer uma soma. Aquela calculadora fazia. Então, aí eu entendi. Falei, beleza. Então tá, tem uma concepção também de época. Né? A inteligência artificial era simplesmente alguma máquina que era capaz de fazer uma coisa que, tecnicamente, só uma pessoa, por ser inteligente, conseguiria fazer. Aí eu entendi. Ailton, será que fez sentido para eles? Porque essa informação era muito difícil. Era muito difícil. Contextualizar isso, né? Fica datado, parece que não, peraí, é uma coisa impossível naquela época. Mas não, né, dentro dessa concepção que o Hansen está explicando, é isso, né? Ela é contextualizada, ela é datada, essa definição. E aí hoje a gente já amplia, inclusive, a classificação de inteligência artificial. Hoje, quando a gente olha para isso, a gente classifica ela mais ou menos em 3 tipos. E lógico que essas classificações variam de acordo com a empresa, inclusive, com o jornal. Aqui a gente está discutindo o futuro e a gente está discutindo algo que não é certo. Então, assim, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente poderia resumi-la em 3 tipos, né? A superinteligência, que aí é aquela que consegue fazer tudo o que a gente faz, porém melhor. Sabe aquela inteligência artificial de filme, né? E que você já logo, peraí, o que ela está fazendo? É melhor banir essa inteligência antes que ela domine e subjugue os humanos? É basicamente essa superinteligência, a gente não tem ela ainda, e ela ainda está bem distante. Só que esse bem distante, a gente vai discutir daqui a pouco o quão é distante assim. E aí depois a gente começa a falar da inteligência artificial geral. E aí eu te pergunto, Hansen, nesse momento, será que a gente já estaria nessa segunda fase? E aqui eu estou descrevendo numa ordem decrescente, do maior nível de inteligência artificial para o menor. A superinteligência ainda não existe, está muito longe, e nós temos a inteligência artificial geral, que é aquela capaz de fazer tudo que a gente faz. Eita. Sabe por que eu Será gosto... que a gente já está nessa fase? Sabe por que eu gosto do fofoca, Cometa? Porque esse é o tom que é esperado, entendeu? Aqui a gente tá na picuinha mesmo. E eu estava lendo uma coisa que parece que um grandão lá do Google disse que essa inteligência geral, que a gente praticamente estaria falando de uma consciência completa, Sim. ela deve acontecer em até 5 anos, pelo que ele falou. Tá? Então, mas vamos lá, beleza. Aí você fala assim, Hansen, mas como é que pode? Vamos tentar explicar para as pessoas o que as inteligências artificiais elas evoluem, só para a gente entender o grau de disrupção que acontece aqui e por que a gente está debatendo o futuro. Né? Surgiram motores elétricos. A gente não parou para debater o futuro. Meu Deus, e o futuro? Agora nós temos, né, tipo, o celular faz uma nova função. Meu Deus, e o futuro? A gente nunca parou de forma tão disruptiva para conversar isso de forma tão tensa. Só que agora a gente está conversando. Gente, existe um cálculo que desde 2012... o ritmo de evolução das AIs, no sentido de dobrar a sua capacidade, então entenda que ela basicamente dobra a cada 3,8 meses. É muito intenso. Meses, você dobra de qualidade de informação, de capacidade. E eu acho que esse é o ponto, né? É a capacidade de evolução desses sistemas. Esse segundo sistema que eu falei com vocês, a gente ainda não está nele. É o que o Hansen estava conversando. A gente vai chegar, talvez, em 5 anos. Alguns apostam um pouquinho mais, 10, 12 anos, mas a gente tem que olhar para essa capacidade exponencial desses sistemas crescerem, dominarem, ganhando mercado e se consolidarem. Porque hoje a gente fala muito do chat GPT, seja lá o que for, e a gente já fala e todo mundo já conhece praticamente. Pelo menos que já tenha ouvido um pouquinho de inteligência artificial, já sabe mais ou menos o que é, já usou, já experimentou. Então, se consolida muito rápido. Antigamente, as ferramentas,
quando a gente fala do computador, cara, quanto tempo o computador demorou para se consolidar? Quanto tempo o smartphone, e por mais que a Apple lá em 2000, foi 2007, 2008, super revolucionária, vem chegando, transformando, simplesmente substituindo os trocentos botões do Nokia N95, que era o celular top daquela época, por um botão do iPhone. O BlackBerry, cara, o BlackBerry era um teclado de computador. Quanto tempo demorou para se consolidar isso, né? Hoje, e a gente pode falar, ok, 2015, 2016, a gente teve, cara, não, de fato é esse formato e seguimos para frente, porque até pouco tempo atrás ainda lançavam telefones da BlackBerry, da Nokia, com aqueles teclados, alguns poucos ainda são lançados hoje, mas a velocidade que esses sistemas se desenvolvem, e principalmente a inteligência artificial, é muito diferente. É um crescimento exponencial. E aí entra a nossa atual fase da inteligência artificial, né, o nosso terceiro tipo, que é a inteligência artificial limitada. É aquela que vai da Alexa, ou Ei Google, que você tem aí em casa, ó, ele ativando aqui, da inteligência artificial que a gente tem na nossa casa, da Alexa, do Google e por aí vai, até o GPT, o DALL-E, o Midjourney, o Stable Diffusion, que a gente tem a inteligência artificial generativa, é aquela que é capaz de gerar um conteúdo. E é essa capacidade de gerar um conteúdo que começa a entrar toda uma fofoca, toda uma polêmica. Por quê? Eita. Por quê? Porque a geração de conteúdo desses sistemas exige um treinamento. É o que a gente chama de machine learning, né? A máquina aprende, lembra da nossa capacidade humana de aprender? A máquina também está fazendo isso. A máquina aprende. Antigamente, por exemplo, os sistemas de inteligência que você tinha, o do Google, para jogar xadrez, você tinha que treinar com ele todas as jogadas de xadrez possíveis, e aí ele dava um jeito ali, ele conseguia aprender alguma coisa. Só que você treinava todas as jogadas com ele. Hoje em dia, não. Botaram, esses dias, um jogo de tabuleiro qualquer, um detetive da vida, pegaram um sistema desses do Google, ele simplesmente chegou ali na hora, ó, essas são as regras do jogo, aprende, ele aprendeu, jogou e ganhou. Você desenvolve a capacidade dos sistemas computacionais aprenderem muito rapidamente as regras do que está sendo feito ali. Quando você fala disso, não tem como a gente não lembrar do exemplo do AlphaZero, né, do Google. Quando ele desafiou lá o computador que era o campeão mundial de xadrez, e que esse computador, para bater todos os campeões de xadrez, ele juntou todo o conhecimento adquirido sobre xadrez, todas as jogadas dos melhores jogadores da história, todas as possibilidades, cálculos matemáticos, dados, são literalmente séculos de informação. Isso aí. Enquanto esse AlphaZero, ele chegou, aprendeu tudo que era necessário para se alcançar um determinado objetivo, que era vencer aquela super máquina. E aí é que vem a grande parada, Cometa, que é o que deixa a gente com medo, e daqui a pouco isso aqui vai ficar tenso, entende? Se prepara, tá? Ele fez isso, Cometa, do zero, ele sabia absolutamente nada e ele virou campeão mundial em 4 horas. É isso, essa capacidade de aprendizado que surpreende, e a gente ainda está no nível mais baixo de inteligência artificial. Então, calma aí, Pensa na Cometa, evolução daqui a alguns anos. Eu preciso disso, vamos lá. Agora, Cometa, em resumo, em até 1 minuto, para todo mundo ficar na mesma página, porque daqui para frente, gente, sim, é só pedrada. Pode lembrar para a gente quais são os tipos de inteligência artificiais de um modo assim super direto para todo mundo ficar na mesma página? Temos 3 tipos, tá? E de forma bem direta, perfeito? Vamos lá, a inteligência artificial limitada, que é o que a gente está falando agora. É o GPT, é a Alexa que você tem aí no seu celular, perfeito? No seu computador, na sua casa. Aí nós temos a inteligência artificial geral, é aquela mais ampla, capaz de produzir, de reproduzir tudo que a gente faz. E nós temos a superinteligência, que seria a inteligência que é capaz de fazer tudo que a gente faz, só que melhor. Essa é aquela de filme de ficção científica que é melhor proibir, banir, porque senão ela domina o ser humano e acaba com... É isso, o humano é inimigo. É essa que não chegamos ainda. E espero que, se a gente chegar, tome um certo cuidado aí com o que a gente está fazendo. Existe até uma preocupação com o desenvolvimento desses sistemas. Sim. Até que limite ele vai é outra história, mas... Não, e a gente não vai debater ética, se as pessoas precisam não ter medo, o que é real, o que é mito, o que é verdade. É, isso aí. Fala, Ailton, como é que eles estão? Ih, chegou uma dúvida, adoro. Quando mandam dúvida, fala, Ailton. Como que o desenvolvimento da inteligência artificial contribui para o sentimento de medo do futuro em relação à crise climática? Essa pergunta é muito boa.
E toda uma questão distópica aqui, né? De como será o futuro. Eu acho que isso gera uma ansiedade maior. Cara, como é que vai ser o futuro? Né? A gente tem as mudanças climáticas, a gente tem, né, essa revolução acontecendo nos sistemas e com uma capacidade, e lógico, possibilitando um aumento de produtividade. Nesse primeiro momento, o que a gente mais observa é o quê? É a inteligência artificial possibilitando um aumento de produtividade gigantesca dos trabalhadores. Dados de inflação hoje em dia e de produção já refletem esse aumento de produtividade. Alguns já discutem a inflação e o grau de atividade econômica nos Estados Unidos que se mantém alto com uma inflação alta por causa do ganho de produtividade, o que não é comum, né? Então, assim, a inteligência artificial ela já está atuando. E aí a gente fica preocupado, como é que vai ser o futuro de mudanças climáticas, de um planeta mais quente, mas também em uma situação de crise, de desemprego, que pode ser levantado por essa inteligência artificial. E a gente começa até, cara, será que eu vou ter um futuro? Né? Dos dois pontos de vista. Eu adoro essa pergunta, porque eu acho que ela é a síntese dessa parte da nossa conversa agora, que é a questão do futuro, do medo, da ansiedade. Já respondendo um pouco, Cometa, eu adoraria a sua visão, eu acho que a inteligência artificial, ela é, assim como a gente teve ao longo da história, uma evolução tecnológica, uma modernidade, só que ela é talvez a mais disruptiva que a gente já tenha visto. Tá? Enquanto sociedade nós temos outras gigantescas, a escrita, a roda, né, a combustão. A gente consegue, né, olhar a sociedade em grandes marcos tecnológicos. Eu acho que ela está assim, junto com a eletricidade. Nesse eu nível. Acho que né? porque quando a eletricidade... Gente, pensa a nossa vida hoje com eletricidade, sem eletricidade. Falta luz na sua casa, quanto tempo você começa a reclamar? Acho que 1 minuto. Sim. E você fica acendendo o interruptor para escuro. ver se tá funcionando. Então, mas aí é que tá. Assim como todas as outras, ela é uma ferramenta. Sim. Certo? Que vai ser muito mais que só uma ferramenta, mas Perfeito. ela continua sendo. Quando a gente fala de crise climática, tem um aspecto técnico que é o gasto energético para se manter todos esses sistemas, todos esses metadados, tudo isso conectado o tempo todo a todas as coisas em grandes reservas, que isso sim tem um enorme gasto energético para ser feito, tem gastos de metais raros para você confeccionar todos os toda sistemas. uma geopolítica disso daí. Toda uma geopolítica para garantir que a gente tenha acesso... Porque os metais raros são o futuro e a China está lá como? Felicíssima com a sua reserva. Exatamente. Controlando a reserva de outros países. O continente africano... Gente, as pessoas não entenderam ainda que o continente africano ele pode ser o Wakanda ou ele pode ser alvo de guerras. As pessoas, Cometa, talvez as pessoas não entendam a gravidade disso. Gente, tem algumas reservas de metais raros na África, certo, Cometa? Sim, sim. Principalmente na República Democrática do Congo. Quando a gente fala desse país, quando a gente dá aula desse país, eu sempre falo assim, cara, ele é aberração geológica. Porque o país tem tudo que é mineral que você pensa. Tem petróleo, tem carvão, tem lítio, tem tântalo, tem cara, tem tudo. Tem até reator nuclear natural, maluco. Você entende? É um negócio que... E aí ele pode virar uma potência surreal... obviamente, possivelmente em parceria com outros países, ou ele pode ser alvo de ataque. Assim, o futuro está tão aberto quanto isso. E é nessa pegada, comento que assim, do mesmo modo que a inteligência artificial, gente, ela pode levar a gente a ter uma dificuldade pelo gasto energético e mineralógico, ninguém melhor que ela para ajudar a gente a construir saídas para a questão climática. Primeira coisa, gente, qualquer inteligência artificial hoje consegue fazer os gráficos de projeção, pegar essa onda de calor que a gente está vivendo, pegar os índices de poluição, pegar o quanto o planeta agravou os eventos naturais, e ele vai te mostrar numa projeção o que vai acontecer em tanto tempo, certo? E ele pode nos ajudar a pensar saídas para isso. Ou ele pode ser a causa de maior gasto energético. Então a gente volta para essa questão do futuro. É impressionante, Cometa. Parece que o futuro ele é aberto em bifurcações, né? Quase tudo que a gente fala... Coloque aí. Mas quase tudo que a gente fala pode ser incrível, com uma AI provando para as pessoas que não acreditam em mudanças climáticas o que está acontecendo e ajudando a gente a achar a saída, ou ela pode ser a razão para disputas e aumento de gasto energético. A mesma tecnologia. E que a realidade deve ser um pouco de cada. Eu acho que é isso que você falou, sabe? Primeiro, entender a inteligência artificial como uma ferramenta, mas uma ferramenta que traz inúmeras possibilidades. Possibilidades que geram uma preocupação, mas possibilidades também que podem resultar em um futuro incrível. Acho que a gente tem que olhar por esse caminho. É uma ferramenta que dá possibilidades. E aí que a gente começa, né, quando a gente aborda essa ferramenta hoje em dia, a gente tem uma coisa incrível, que é o aumento da produtividade, a
a ajuda na pesquisa. Cada vez mais a inteligência artificial está fazendo parte de pesquisa, está ajudando em levantamento de dados, em projeções, em criação de modelos e, de certa forma, analisar melhor os dados que a gente tem hoje. Coisa que a gente não tinha capacidade no passado. A quantidade de dados que a gente tem, a gente já gera há muito tempo. Só que a gente não tinha ferramenta computacional para avaliar essa quantidade gigantesca de dados. E hoje, cada vez mais, com a ajuda da inteligência artificial, a gente passa a ter uma capacidade maior. E eu acho que esse é o grande ponto. É uma ferramenta que as pessoas estão utilizando, mas, logicamente, a gente vai ter essas bifurcações. Né? E a gente quase como uma série de locks e os caminhos, né? Os multiverso e as realidades que vão sendo criadas aqui nesse contexto. Ailton, como é que eles estão, Ailton? Surtando? Mas, surtando, sim. O medo da resposta. Surtando, é melhor a gente né, ficar assim um pouquinho. Não, mas assim, Cometa, eu acredito muito que a vida não é uma linha reta, né? Então, assim, nós temos muitas possibilidades. E aí, até para a gente aprofundar um pouco a discussão, eu acho que muita gente chega num questionamento que é o seguinte: será que nós vamos perder o emprego para uma inteligência artificial? E eu vou querer muito te ouvir, tá? Mas alguns empregos sim, sim, fato. Outros não, não, também fato, tá? Só que o que as pessoas não entendem, eu acho que aqui está o grande cerne, é que elas colocam tudo numa balança como assim, o meu emprego versus a inteligência artificial. E o que eu acho que elas não entenderam, e aí, gente, olha só, fecha aqui em mim, gente. Você precisa entender isso. A maior probabilidade de alguma coisa afetar todo mundo é que, não sei se você vai perder o emprego para uma inteligência artificial, mas você muito provavelmente vai perder o emprego para uma pessoa que saiba usar uma inteligência artificial. Eu acho que é aí esse é o ponto, Cometa. As pessoas estão colocando emprego versus inteligência artificial quando elas não estão percebendo. Não estão percebendo que a interseção, que, na verdade, é o que acaba que a gente chama de realidade, que essa interseção você provavelmente vai perder o emprego para alguém que saiba usar uma inteligência artificial. Ou você será a pessoa que vai aprender a mexer em inteligência artificial. E é porque eu não gosto do termo roubar emprego, mas é porque, assim, enfim, acho que é como as pessoas falam, né? Mas é como você vai se destacar. Pelo menos eu vejo isso, Cometa. O que você acha? Então, é exatamente isso. É a ferramenta. Quando você entende que a inteligência artificial é uma ferramenta e não algo que simplesmente vai totalmente substituir, acho que esse é o caminho. É uma ferramenta que você pode usar. E a partir do momento que você aprende a usar, isso abre novas possibilidades. Tem uma galera que usa a inteligência artificial, inclusive, até para já destacando no currículo a utilização delas, para sair na frente de sistemas que selecionam hoje os currículos das grandes empresas. Porque as grandes empresas recebem tantos currículos, tanto documento, tanto papel, como é que ela faz para selecionar tantas pessoas? Sabe, é um fluxo de dado muito grande, então a empresa não tem capacidade. Ela utiliza sistemas de inteligência artificial para avaliar o currículo das pessoas. Já tem casos ali de que um candidato falou, olha, esquece meu currículo, pede para a inteligência artificial me avaliar e você vai ter a resposta, sabe? Tem pessoas que já estão jogando com a inteligência artificial dentro desse contexto. Então, ela se torna um diferencial. Novamente, é uma ferramenta. Quando a gente entende essa visão, cara, é uma ferramenta que possibilita a gente criar novas coisas incríveis, facilitar o nosso trabalho, e aí sim você tem uma visão, cara, ok, é isso, você fica menos preocupado, você fica menos ansioso, você, entendi. É uma evolução e é uma ferramenta nova que está sendo disponibilizada. E acho que justamente por isso que eu estou muito chique, Cometa, por isso que hoje nós temos o nosso primeiro episódio patrocinado, isso? Ailton. Que isso? Nosso primeiro episódio, mandar um beijo para a Faculdade Descomplica. Por quê? Porque eles estão fazendo uma coisa agora que eu acho genial, que é quem entra para a graduação, ganha um curso de inteligência artificial, com certificado e tudo, qualquer carreira. Porque eu vejo muita gente falando assim, não, o futuro é um engenheiro de prompt. E a gente até pode conversar sobre o que é prompt, até porque eu acho que isso é muito legal. Vamos falar sobre isso. Não, o futuro são os engenheiros de prompt. E eu não tenho dúvida que os engenheiros de prompt e os designers de prompt vão ter um futuro realmente muito importante, não duvido disso. Mas eu não gosto dessa visão de que a inteligência artificial ela vai ser dominada por um grupo de pessoas que estudam uma ou duas áreas. Isso, para mim, é uma visão extremamente limitada, Cometa. Para mim, o futuro está
em todo mundo que sabe usar a inteligência artificial. É por isso que eu adorei esse recorte que eles fizeram. Todo mundo que entrar em qualquer graduação de gestão de tecnologia, de qualquer coisa, vai ganhar um curso de inteligência artificial. Vai aprender a programar sem saber programar, fazer app, o que é inteligência artificial, todas essas discussões, independente da área que vai atuar. Eu achei isso legal demais, comenta. Você já sai preparado para usar as ferramentas, e é isso. A tendência de mercado é perfeito. E aí, quando a gente fala disso, né, você tinha falado da importância do prompt, que entra uma discussão importante sobre a inteligência artificial, que é a questão ética dela. Para você entender um pouco melhor o que é o prompt que o Hansen estava comentando, a gente precisa falar do treinamento da inteligência artificial primeiro. Perfeito? Então, olha só, o atual sistema de inteligência artificial que a gente tem, ele segue um modelo de treinamento. Então, você fornece uma quantidade gigantesca de dados, petabytes de informação, para que aquele modelo consiga ser treinado a partir daquilo e ele consiga executar as tarefas. No final das contas, o ChatGPT, o DALL-E, o Midjourney é um grande sistema probabilístico. Ele tenta adivinhar dentro daquele comando que você pediu, com base no treinamento, o que estaria mais próximo do que você está querendo. Ele joga com probabilidade. Por exemplo, numa frase, você vai ter ali uma fala qualquer, e aí ele vai tentar complementar aquilo com probabilidade, só que é uma probabilidade com sistemas estatísticos ali bem complexos, que conseguem adivinhar, e a gente parece que está conversando com a gente, e parece que está executando exatamente o que a gente está pedindo, mas é isso. E aí, como a gente tem um treinamento dessas ferramentas, a gente entra toda numa questão étnica, com que ela está sendo treinada. Com quem, com que, com quem, com que documento, com que material. E aí a gente entra numa questão que pode, e a gente já viu alguns casos, desses sistemas se comportando de forma preconceituosa. Desses sistemas entendendo, interpretando ali questões que moralmente são erradas. E eles, não, peraí, vamos seguir por esse caminho, é isso daí. Né? A gente acaba tendo um problema de copyright aqui também. Porque muitos documentos, textos, livros, imagens, obras de arte, músicas e tudo mais, elas são disponibilizadas nesses bancos de dados, mas sem autorização de seus criadores. Aí entra toda uma questão étnica. Calma, peraí, você está treinando uma inteligência artificial para reproduzir o estilo artístico de uma pessoa, mas aquela pessoa não deu autorização para isso. Hansen, fala aqui de um poema que você tinha feito, pediu para a inteligência artificial fazer um treinamento, pediu para a inteligência artificial fazer um poema, com base no estilo de escrita de uma pessoa, só que aí, e aí, lógico que a gente fez esse teste, mas fica a questão, será que a inteligência artificial pediu autorização desse autor para escrever no mesmo estilo, porque ela teve que ler todos os textos. E se a pessoa não concordasse? Tanto que teve todo um movimento de uma galera, principalmente do cinema, né, da produção audiovisual, levantando essa questão. Cara, olha, não autorizo minha imagem para treinamento, não autorizo minha produção para treinamento. Aí, lógico que isso se cria, inclusive, um novo mercado. Né, de pessoas que vão produzir conteúdo para que a inteligência artificial seja treinada. Você entende? E acho legal falar, inclusive, que isso caiu no Enem esse ano. Né? Olha que loucura, uma pergunta sobre as pessoas que estão por trás da inteligência artificial. Inclusive, a questão do Enem falava que ela não era nenhum tipo de magia. E eu quero muito entrar aí, porque eu acho que a gente vai entrar na discussão ética, como você falou, dos desafios éticos, e acho que a gente vai entrar também um pouco ainda nessas tretas, no futuro, etc. Mas quando você traz do prompt, eu percebi uma coisa que eu fiquei realmente muito impactado. Gente, você tem as ferramentas. Vamos trazer o ChatGPT ou o Bard, enfim, os mais comuns. E que você pode literalmente conversar sobre, a priori, qualquer coisa, certo? Sim. E aí duas coisas me chamaram a atenção. Uma, as pessoas elas têm uma dificuldade de fazer perguntas. E, gente, uma das coisas mais importantes quando você entra na academia, né, quando você vai fazer ciência, ou quando você entra para o mundo do trabalho, ou quando você entra para várias coisas, é a sua capacidade de fazer boas perguntas. Isso chama muita atenção. Eu fico pensando assim, você é muito fã de alguém, tipo assim, você admira muito alguém, se você tivesse chance de fazer uma pergunta para essa pessoa, você sabe qual pergunta você faria? Arrisco dizer que a maioria não. Imagina, eu na minha área, eu tenho um geógrafo, uma geógrafa que para mim, assim, que isso, Cometa? Sabe? Qual pergunta eu faria para essa pessoa? E do nada essas inteligências botaram a gente diante. Olha, eu estou aqui, pergunta. E o quanto de perguntas ruins, superficiais as pessoas fazem, a gente tem que aprender a fazer essas perguntas. Só que aí me veio outra coisa. Sabe o que é? Que ao usar essas ferramentas,
eu, pelo menos, me percebi com maior capacidade de clareza e especificidade naquilo que eu penso, naquilo que eu quero que você entenda do que eu estou falando. Porque quando eu fazia uma pergunta genérica para o ChatGPT, vinha uma resposta que não era a que eu queria. Quando eu explicava melhor, vinha a resposta do que eu precisava. Só que quando você fala isso para uma pessoa, você não consegue ver o que a pessoa está imaginando daquilo. Então, às vezes, a gente fala de maneira muito superficial e aí as pessoas entendem, algumas entendem mais, outras entendem menos, e a gente não tem ali um feedback do que realmente foi compreendido. Só que quando você joga no chat GPT e ele não devolve, você fala, caramba, sou eu que não estou sabendo me comunicar. Sou eu que não estou sabendo falar. E aí abre esse novo caminho, que é, caramba, não importa mais a sua... Acabou esse negócio de sou de exatas, por isso eu uso tecnologia, todo mundo usa. Também acabou essa história assim, não, na minha área eu não tenho que me comunicar bem. Caraca, todo mundo tem que saber falar, perguntar, usar, que é essa pessoa generalista. E aí, entrando nesse desafio ético que ele falou, das pessoas autorizarem ou não, o que eu fiz, tá? O que eu fiz? Eu abri o chat GPT e escrevi um promptzinho ali, que deu certo, então eu escrevi bem, que eu pedi para ele produzir para mim uma poesia sobre as inteligências artificiais e o medo que as pessoas têm de serem substituídas por elas. E as angústias que as pessoas têm de serem substituídas por elas. Mas eu não pedi uma poesia qualquer. Eu pedi para que ele escrevesse exatamente o que o Graciliano Ramos escreveria sobre isso. Então, tecnicamente, esse próximo poema aqui, ele é um poema meu e do Graciliano Ramos. Olha o nível... Está todo mundo fervendo, que as pessoas não sabem se elas gostaram ou não do que eu fiz. Enfim, tá lá, tá? E aí aqui a gente está fazendo um desafio ético ao vivo, o Ailton. Eu vou ler, porque ficou belíssimo, mas depois a gente debate isso aqui, tá, Cometa? Vamos lá, olha só. Olha o que ele falou. No sertão árido da existência humana, o medo se ergue como um mandacaru, à sombra da incerteza, e a esperança se esfuma, pois a máquina avança silenciosa e sem dó. No coração do homem, a angústia floresce ao ver-se perdido na teia do progresso. O cangaço das máquinas se estabelece e o medo sussurra. Seremos apenas um excesso? E nos olhos cansados dos que labutam, reflete-se a insegurança do porvir. A inteligência fria e calculista se insinua, enquanto o temor se estranha no porvir. O vaqueiro do sertão agora questiona, será que minha sina será obsoleta? A lida diária se torna uma incógnita. A troca do homem pela máquina se completa. E ele fala assim, no entanto, na caatinga da humanidade persiste a chama da resistência e da arte. Queima no peito o desejo de liberdade, pois na máquina falta a essência, a parte. Assim, na cadência melancólica do medo, o sertão da alma busca sua verdade, que mesmo diante da máquina sem enredo, encontra na humanidade a sua eternidade. Que é isso? Vamos lá, gente. Se eu começasse a entrar nesse mundo e me esforçasse muito, e por muitos anos, quem sabe um dia, né, desenvolvendo, eu teria capacidade de escrever isso? Talvez sim, talvez não. O Graciliano Ramos, genial. Eu fiz isso aqui antes da gente entrar, né, Cometa? Minutos. Eu parei aqui, Ailton viu, Ailton tudo vê, né? Eu parei aqui, eu acho que em 2 minutos eu pensei e repensei e falei, não, o prompt é esse. Foi, pum, e veio. E aí, vamos lá. Para mim, ficou um texto belíssimo. Eles gostaram, Ailton? Estão divididos ainda? O Ailton tá. Tem uma pergunta ainda aqui. Manda a pergunta. Manda a pergunta? Manda. Enquanto o Ailton lê a pergunta, você que está dividido, sabe o que melhora muito, Cometa? Curtir a live. É uma boa. É inacreditável. Ailton, fala tu. Compartilhar. Quando você dá uma curtida, parece que desce um peso, né? Compartilha com as 1000 pessoas mais próximas. Mas tem uma coisa aqui que é até importante a gente destacar. Não, sim. Mas é que tem uma pergunta aqui que é importante, que é uma pergunta, não, uma fala que é importante, né? Porque você estava comentando sobre o prompt, né? O prompt é o que você pede para o chat GPT, o que você pede para essas ferramentas geradoras. E aí tem suas variações, tem prompt, tem negative prompt, que é o que você não quer que seja gerado e tudo mais, e por aí vai. Mas aqui é importante a gente destacar que você pode fazer esse teste em casa, você pode pedir para a inteligência artificial fazer a mesma coisa que você fez, mas ela vai te dar um resultado diferente. Ela vai te dar um resultado, ela não vai te dar o mesmo resultado que ela deu para o Hansen. E aí que entra todo o segredo do negócio, que é saber perguntar, que é saber pedir.
existem prompts, existem comandos que te ajudam e te facilitam. Portanto, quando você domina isso, cara, já é um caminho gigantesco andado. Você entende? É um conhecimento, é um aprendizado que você tem que fazer sobre a máquina agora, né? E aí, Mas manda Ailton, pra pergunta. Manda a pergunta. O desenvolvimento da IA pode acelerar a necessidade do ser humano em buscar a singularidade, onde o homem e a máquina serão um só, seja a melhor forma, seja para melhorar o campo intelectual, profissional e social. Olha, essa é pergunta é maravilhosa. absurda, porque quando a gente pensa, por exemplo, na Repete arte... a pergunta, só para todo mundo ouvir bem. Ailton, repete aí, não, que porque, isso? porra, Ó, eu não lembro. Não, ele perguntou... Exatamente o que ele perguntou, mas... Mas foi uma pergunta maravilhosa. Como as AIs, elas vão acelerar no campo dessa singularidade, em que, num futuro razoavelmente próximo, pessoas e máquinas, elas quase numa relação Coabitam, simbiótica, isso, né? convivem. Elas começam a ter um convívio físico, intelectual, social... E o que realmente você esse é? futuro. E o que você é no O que você é nisso tudo, né? Como é que você se torna humano de novo no meio dessas coisas todas? E aí entra uma discussão que a gente já tem, né? A gente já está fazendo isso. Porque, por exemplo, cada vez mais é aquela distribuidora, inclusive responsável por Daft Punk, por Daft Punk não, por Ed Sheeran, Sam Smith, ela já estava fazendo uma análise, uma investigação de quantas pessoas, de quantos artistas, músicos independentes utilizam a inteligência artificial nas suas músicas. E já tem uma quantidade que se surpreende quando eu vi o percentual. 60% de músicos independentes já estão utilizando algum sistema de inteligência artificial. A gente pode até trazer o exemplo, por exemplo, dessa música do Beatles, que a gente teve, Now and Then, que agora é recente. Né? E só para vocês contextualizarem, né? Você tinha uma gravação do John ali, desde a década de 70, né? Lá, enquanto ele criava seu filho, com a Yoko e tudo mais, e ele tinha feito uma gravação. Só que a fita não tinha ficado clara o suficiente. Né? A Yoko, ela disponibiliza a fita para os Beatles lá na década de 90, mas eles têm toda uma dificuldade técnica de conseguir, né, e a ideia era produzir, né, o John Lennon já tinha partido e tudo mais, mas era produzir a música ali, né, junto deles, como se o John Lennon tivesse ali a partir daquela gravação. Mas eles tiveram toda uma dificuldade técnica, porque na fita você não conseguia separar a voz do piano e ficava uma coisa muito crua, não ficava legal. Né? Porém, quando o Peter Jackson ele fez, né, esse documentário mais recente, agora o Get Back, do Beatles, né, ele desenvolveu todo um sistema de inteligência artificial que era capaz de separar com muito mais eficiência a voz do piano. Então, né, depois eles se reuniram, né, me esqueci o nome dos dois outros, que ainda Ringo. continuam. Isso. Paul McCartney. E aí eles se reuniram, né, com o estúdio, né, conseguiram separar a voz perfeita, ficou maravilhosa, como se fosse uma gravação de estúdio, e produziram a música. Né? Então, olha só que coisa incrível. E a partir disso, é lógico que você tenta encontrar. Você utiliza novamente a inteligência artificial como uma ferramenta, mas você tenta encontrar a sua personalidade, a sua vida ali. Eu gosto muito também de um outro exemplo trazendo da música, Daft Punk. Eu não sei se a gente tem tempo para falar disso, Hans. Fala aí. Mas dá para falar? Assim, eu gosto muito de Daft Punk. Eu acho que eles criaram ali um cenário muito inovador na década de 90. E isso tem a ver com um pouquinho de inteligência artificial, mas isso, na verdade, tem a ver com a música eletrônica, né, que estava surgindo com força ali na década de 80, na década de 70, 80, 90, né, você começa a ter os sintetizadores e isso começa a ganhar espaço. E o Daft Punk, ele começa a pegar os samples, né, amostras de músicas. Hansen estudou música, vai conseguir falar isso muito melhor do que eu. Né, ele começa a pegar os samples de músicas antigas e aí ele começa a separar ali, destrinchar, ele acelera, ele inverte, ele constrói e produz algo novo a partir de algo antigo, utilizando uma ferramenta nova que foi criada naquela época. E a gente consegue fazer esse paralelo com a inteligência artificial. Depois vocês podem pesquisar pela internet como é que o Daft Punk criou o sample, né, de One More Time, para você ver a criação, como é que é. E é aí que eu acho que a gente consegue encontrar o nosso lado humano, a nossa humanidade, porque a gente utiliza a ferramenta, ela está ali, mas a gente vai dando a nossa cara. Né? E aí eles produziram, acho que o primeiro álbum de 97 foi o Homework, em 2003 o Discovery, que é sensacional, e em 2013 eles deram uma cartada absurda
né, com o álbum mais novo que eles têm até agora, o quarto e último álbum deles, né, que tem aquela música Get Luck, né, que, pô, com Pharrell, que ganhou uma repercussão gigantesca, que é uma música incrível, mas eles, olha só que genial, e aí que você traz a identidade, porque muitos criticam a música eletrônica como se fosse algo sem alma, como se fosse algo, aquilo não é criado, é só sintetizador, é só botão que fica apertando ali e vai criando a música, mas não. Olha só que absurda a ideia deles. Eles falam, tá, ok, a gente pega as músicas, a gente pega esses fragmentos, a gente inverte, a gente distorce, a gente amplia, a gente acelera e constrói algo novo. Tá, mas estão criticando a música eletrônica, que ela é desumana, que ela não tem alma e tudo mais. Sabe o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer sample de músicas antigas, a gente vai fazer sample de pessoas. Vamos pegar amostras de pessoas, vamos pegar um guitarrista que a gente gosta muito, vamos pegar um baterista que a gente se apaixonou, toca a batera aí, bota a guitarra para tocar. E eles gravaram quantidades gigantescas de conteúdo e foram só gravando, só gravando, só gravando. E depois o Daft Punk pega aquilo e vai sintetizando, vai criando, vai invertendo, vai... Mas a partir de quê? De amostras humanas, né, de pessoas. E isso que eu acho que é incrível. Você tem a ferramenta para criar, você tem o sintetizador, você tem a mesa ali, você consegue acelerar, reproduzir, é uma ferramenta, mas que te permite criar algo único. Se não fosse todo o desenvolvimento tecnológico e da eletrônica, a gente não teria esses 2 últimos álbuns incríveis do Daft Punk. Né? Se alguém aí tiver um contato com o Daft Punk, a gente tem um claro fã aqui. Percebeu, Ailton? Por favor. A gente tem um fã, se alguém puder mandar um abraço aí pro cara do Daft Punk, marcar Marcos o Cometa, né? Porque, assim, claramente ele é um fã, mas eu concordo muito com o que você falou e eu quero pegar aí algumas falas pra gente trazer as grandes tretas, tá? Vamos fazer o seguinte, você vai me dizendo se você acha que é verdade ou não, tá? Coisa rápida. Tá. Existe uma linha de raciocínio sobre AI que ela diz o seguinte: as inteligências artificiais vieram para ajudar a gente em tarefas e nos dar mais tempo de fazer outras coisas. Tecnicamente, elas vão fazer as partes mais demoradas e nós vamos ter tempos de sermos mais criativos, de termos mais interação, e aí muita gente sintetiza assim, logo seremos mais humanos. Existe uma linha de análise sobre a AI que ela veio para nos tornar mais humanos, que é o seguinte: a AI ela vai fazer um monte de coisa. Aquilo que ela não consegue fazer, na prática, é o que diferencia ela de nós, pessoas. Então, ela veio para nos tornar mais humanos. A gente vai gastar menos tempo com algumas coisas e podermos nos dedicar mais a outras. Pergunta, você acha que isso é verdade ou não? Verdade, mas não é uma realidade para todos. Acho que é isso. Porque, sim, quem é qualificado, quem tem acesso, quem sabe trabalhar e quem sabe utilizar essas ferramentas, isso é uma verdade. Isso vai sobrar tempo. É o que a gente já está observando, gente. Hoje existe toda uma discussão do ganho de produtividade que a gente já tem com a inteligência artificial. Empresas, startups, indústrias já estão mudando no mundo. E aí você tem todo um quadro que já, é lógico que se gera uma preocupação de demissões que a gente tem, mas lógico tem um contexto ali por trás disso também, um momento econômico. Mas as indústrias continuam com ganho de produtividade cada vez mais com menos pessoas. Então, assim, para as pessoas que continuam, a inteligência artificial é uma realidade muito positiva, né? Só que isso não é uma realidade para todo mundo. Mas se você domina a ferramenta, é aí que está o diferencial. A gente nunca para de buscar a qualificação. Eu acho que a gente nunca vai parar de buscar a educação. Acho que não tem um momento na vida que eu penso, cara, eu vou parar de aprender. Não. A gente continua a aprender daqui até for possível, sabe? E uma coisa que eu sinto muito em aula, e é muito do que você falou, existe um termo, gente, chamado de qualificação da mão de obra, e acho que esse termo todo mundo conhece. Mas existe um termo que é super simples, que é o termo da requalificação. E muita gente desconhece. Gente, a ideia da requalificação é quase uma atualização de carreira comigo. Sabe, por exemplo, você é um arquiteto, beleza? Você fez arquitetura e você faz projetos incríveis. Você já experimentou fazer um projeto arquitetônico no Midjourney? Você já viu o que ele faz de projeto arquitetônico? Isso inviabiliza o arquiteto? Claro que não, porque alguém precisa ver se aquilo é coerente, alguém precisa ver se aquilo é legal, se aquelas ali são as melhores escolhas, se aquilo ali atende o que uma família quer. Beleza, mas você já viu, Ailton? Projeto arquitetônico do Midjourney? É surreal, cara. Não, é surreal. Então, o arquiteto vai acabar? Não, mas o arquiteto tem que se requalificar. Ele tem que se requalificar para ele usar essas ferramentas e aí ele vai ter mais tempo de ser criativo, enquanto a ferramenta faz a parte mais braçal. Ou seja, ele vai ser o grande pensador, enquanto a AI vai ser a grande realizadora do que ele está pensando e aí ele se torna de novo um aprovador.
Só que isso é o que você falou, né? Isso é o mundo ideal das pessoas que entenderam que, de um lado, elas precisam se requalificar. Inclusive, Cometa, se você olhar... muita gente não sabe, mas o Descomplica, quando ele passa a ser uma faculdade, ele, antes até de lançar a graduação, Cometa, ele lançou uma pós-graduação. E muitos dos cursos da pós-graduação da Faculdade Descomplica, eles são das áreas de tecnologia e gestão e são feitos por pessoas que não são de tecnologia. Essa é a parte que eu acho mais incrível, assim. Porque uma coisa eu faço uma pós-graduação em tecnologia, eu vou lá, tem um monte de gente de tecnologia fazendo, acho que isso é um comportamento esperado. Outra coisa é quando a gente olha os nossos alunos de tecnologia, e muitos não eram de tecnologia, e entenderam assim, cara, eu preciso aprender isso, porque assim, tá aí. Lembrando que a gente está vivendo os menores preços do ano na Faculdade Descomplica, hein, Cometa? Aproveitar o momento. São os menores preços do ano, o link está na descrição. Clica pelo menos para você conhecer quais são as áreas. Tem um curso novo sendo lançado, não sei nem se eu posso contar, cara. Maneiro demais. Mas deixa quieto, não sei se eu posso. Tu traz um negócio... Eu realmente não sei se eu posso, tem alguma coisa querendo saber. Tem alguma coisa a ver com software. Mas Tem alguma coisa, já deu uma dica, tem alguma coisa a ver com software. O link está na descrição, super legal, mas essa requalificação, ela é fantástica, mas agora eu quero te perguntar em cima do que você falou. Quem é que está fora? Você falou que não é para todos, e você acabou de falar para quem é. Para quem se requalifica, para quem não para de estudar, para quem entende que independe da sua área, precisa continuar se qualificando. Para quem não é, Cometa? Porque para alguém não é. Você falou que não é para todos. Quem vai ficar de fora? Esse é o medo. Quem vai ficar de fora? Esse é o medo, né? Quem é? Então, essa é a grande pergunta que a gente está fazendo. Quem é que vai querer ficar de fora disso? Né? Porque isso gera uma preocupação de emprego. Você busca se consolidar, se fixar no mercado e... Se você não correr atrás, se a gente não buscar essa qualificação, a gente vai ser superado por isso, né? Então, assim, eu acho que não tem uma... Para quem não tem, sabe? Não existe, tal como você falou, todos os cursos são oferecidos, inclusive um treinamento sobre a utilização dessas ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que não tem uma pessoa que não pode usar isso. Não tem uma resposta para uma pessoa que não vá se beneficiar disso. Mas aí, sabe o que eu vejo? Voltando até à pergunta da singularidade, tá? Eu acho que a gente está num campo de evolução novo, em que, inclusive, a biologia vai mudar, tá? Nossa, a biologia vai mudar. Já está mudando. Já está mudando pela quantidade de coisas que a gente tem. CRISPR-Cas está aí para... Pelos avanços que a gente tem, pelas novas ferramentas, Você sabe que os Estados Unidos autorizou carne sintética, por exemplo. Né? Isso muda uma série de coisas. Voltando à pergunta ambiental. E aí, essas diferenças, elas são muitas vezes romantizadas, Cometa, do tipo, nós vamos ser super-humanos. Em algum momento, eu imagino que sim. Só que quem vai pagar por isso? Quem pode pagar por isso? Num mundo em que as pessoas estão questionando o emprego, olha, cuidado, esse emprego aqui ele pode começar a diminuir, sabe? Aí você fala assim, não, beleza, mas as pessoas precisam se requalificar, e eu concordo. Tanto é que tem um dado, muitas pessoas têm medo dessa relação tecnologia e emprego, né? Você sabe que os lugares do mundo que a tecnologia mais chegou, o número de empregos aumentou. Só que quando as pessoas olham para esse gráfico sozinho, eu acho, olha só, eu sendo polêmico, Cometa, eu acho que é levemente covarde falar só isso. Eu acho. Por que as pessoas elas transformam isso numa equação muito simples? Assim, ó. Não, olha aqui, Cometa. Onde mais tem tecnologia, mais se gerou emprego. Logo, o seu medo, ele não tem fundamento. É claro que tem fundamento, Anjo, porque os lugares que mais desenvolveram tecnologia são lugares com maior infraestrutura de qualificação e educação. Essa é a parte que ninguém comenta. As pessoas só olham o dado, Cometa. Não, onde teve mais tecnologia, teve mais emprego. Então para de ficar com medo. Onde tem mais tecnologia, tem mais emprego. É por isso que as revoluções na educação elas são tão fundamentais. Porque o que adianta quando a tecnologia chega num lugar que ela não tem infraestrutura para qualificar as pessoas? Aí o medo dessa pessoa é muito real. Então, assim, existe um quê de vontade também. A internet está aí para todo mundo. Quantas pessoas usam tempo para estudar e quantas pessoas usam tempo para não estudar? Tem um quê de postura. As pessoas vão ter que correr atrás. Cometa, a gente está cada vez menos com espaço para as pessoas passivas, sabe? Que querem esperar o futuro chegar. Vai ter que correr atrás. Acho que talvez isso seja uma conversa para um outro dia. E até envolve problemas de atenção, que a gente tem cada vez mais. Atenção, performance, vontade, curiosidade, etc. Mas existe um contexto social, Cometa, que é o seguinte. E a pessoa que perde o emprego, mas ela não sabe exatamente como ela vai poder retornar e se qualificar. Entende? Isso é sério, isso é grave. Essa eu acho que é a grande preocupação do século XXI, sabe?
são essas transformações e o impacto no mundo do emprego. Como é que a gente vai garantir que as pessoas que estão agora e que vão ser afetadas por essa mudança na produtividade, elas possam continuar no trabalho? Né? Por isso que se discute até, inclusive, e aí, lógico, né, saindo dessa fofoca do emprego, mas indo para outras questões mais abrangentes, que é a renda básica universal, né? Você até discute isso como uma forma de garantir às pessoas um sustento para que elas possam se qualificar e se inserir novamente no mercado. Né? Sim. E, só que, cara, gente, olha a dificuldade e a demanda, né, de se criar uma renda básica universal. Né? Olha, então, assim, a gente está num cenário que, sim, gera uma preocupação, mas que a gente consegue ali, pelo menos tendo acesso a educação de qualidade, a gente consegue se sobressair melhor. Então, assim, a gente tem que olhar com muito carinho, com muita vontade, com muita preocupação para essa questão da educação. Como é que eles estão, Ailton? Estão ouvindo. Estão ouvindo? Tá certo. Ó, quem aí... Tem um comentário aqui na pergunta, só para... Qual é? Ó, tem um comentário, eu adoro. Vai. Enquanto profissões acabam, novas surgem. O problema real não é o desemprego, e sim as pessoas que vão ter que mudar de profissão. Exato. Por exemplo, a nova profissão é criador de vídeo. Exatamente. Eu gosto muito dessa fala, assim, cara, não é que o emprego suma, vão surgir novos. Eu acho que os dois acontecem o tempo todo. Desde a primeira fase da Revolução Industrial é isso, gente. Desde O sempre. emprego é criado e destruído. Sempre. Inclusive tem um nome técnico para isso. Né? O desemprego estrutural É isso aí. nada mais é do que quando a estrutura do trabalho muda e algumas profissões se tornam obsoletas e outras surgem. A velocidade com que isso está acontecendo demanda uma velocidade das pessoas também se adequarem. Concorda, Cometa? Essa é a questão que o Hansen está comentando e comentando muito bem, né? Porque é a velocidade que essa transição está ocorrendo. Eu acho que no passado, e me corrija se eu estiver errado, tá, Hansen? A gente não teve essa transição com a velocidade que a gente está tendo hoje. Não. Empregos foram criados e empregos foram destruídos no passado. Isso não é novidade, sabe? E a fala... Foi de quem que mandou esse comentário? Alucard. Alucard, aí. É sensacional, é isso. Tá? Só que a velocidade que as coisas ocorrem hoje é tão rápido que, às vezes, nem tempo do treinamento, da requalificação é possível, sabe? E aí, Cometa, eu já vou trazer uma coisa, já que você falou de requalificação, para puxar. Vamos. A gente entrou agora numa parte, o desemprego, as coisas que se perdem. Mas vou pegar o comentário dele. E as coisas que se ganham? Quem é que vai começar a voar? A gente falou aqui do engenheiro de prompt, do designer de prompt, claro, programadores, etc. Mas assim, Cometa, qual é o perfil de pessoa que vai se valorizar? Não a carreira, sabe? Quem é que vai crescer? Acho que a gente pode falar disso porque, por exemplo, uma das coisas que a gente falou aqui é o futuro, né? E a gente comentou que o futuro ele é uma bifurcação. Nós vemos coisas boas e nós vemos coisas ruins com possibilidade de acontecer. Só que muita gente acha que um futurista ele é uma pessoa que faz previsões, Cometa. Quando, na verdade, um futurista ele nada mais é do que um grande analisador que repara uma tendência ou que aconteceu no passado ou que acontece hoje e começa a inferir o que acontece a partir disso. E muito do que as pessoas pensam que ele só faz uma previsão, o trabalho dos grandes futuristas é ser capaz de alterar aquilo que vai dar errado. É o que a gente fala de mudança climática. Gente, olha os dados de mudança climática e a gente fala, tem que mudar hoje, porque se não mudar hoje, a previsão é catastrófica. Isso é o trabalho, né, de um futurista. Agora, enquanto características de pessoas, Cometa, quem você vê que vai se destacar? Porque eu tenho certeza que muita gente aí vai se identificar agora e talvez a pessoa nem saiba que ela está pronta para brilhar. Hansen, eu quero até a tua ajuda aqui, sabe por quê? Eu sinto que a gente já falou muito sobre isso aqui. Nessa conversa de hoje, a gente estava falando... Eu acho que, assim, de verdade, quem tem uma capacidade de buscar a curiosidade de aprender, sabe? De buscar, ok, como é que eu vou utilizar essa ferramenta e não encara isso como medo. Eu não acho, tal como você falou, eu acho que não tem uma profissão que, lógico, programação e tudo mais, é lógico que ela vai ter um mercado maior. E a gente observa isso já há algum tempo, né? Cada vez mais empresas adotando esses sistemas, né? Então, é lógico que a programação vai ter. Mas eu acho que, quando a gente olha para o mercado de trabalho, é o que a gente estava conversando aqui. Quem mais vai conseguir se diferenciar é aquela pessoa que mais domina a inteligência artificial como ferramenta.
É a que mais tem a capacidade, por exemplo, e lógico que o trabalho ele vai ficando cada vez mais diversificado. Você está ali fazendo um trabalho, você está na sua empresa, você está ali, você é um vendedor, mas você também está fazendo uma ponta de marketing, sabe? Aí, lógico que entra também toda uma outra discussão que a gente pode deixar para um outro momento, falar um pouquinho sobre uberização e por aí vai, do mercado de trabalho. Mas quando a gente olha hoje, e aí, quando a gente pensa no empreendedor, no empreendedorismo, né, a gente vai ver aquela pessoa que consegue lidar com essas ferramentas, e veja bem, você não precisa ser um expert absurdo, né, uma pessoa que vai utilizar um serviço de inteligência artificial que você instalou localmente no seu computador, que exige toda uma complexidade ali computacional. Não, mas que você consiga utilizar os sistemas disponíveis, como o GPT, o DALL-E, o Midjourney, e por aí vai, criando mecanismos, criando assets, criando possibilidades para você utilizá-lo no seu dia a dia. Né? Eu já vi, eu estava conversando uma vez num Uber, né? Estava caminho de casa, né? E aí ele estava compartilhando o Instagram da esposa dele, que vende doces e salgados, e aí como ele pediu, olha só que bizonho, cara, que eu achei isso, assim, não é bizonho, mas é que isso já tem algum tempo. As pessoas não estavam falando tanto do Midjourney, as pessoas não estavam falando tanto do DALL-E, aquilo ainda estava numa coisa muito crua, sabe, do acesso beta. Ainda estava nisso, gente. E ele já estava utilizando, porque ele falou, olha, eu pedi para criar, porque ele trabalhava com isso, só que ele acabou, né, por causa da pandemia, as mudanças na empresa, a mulher dele conseguiu ali sustentar, desenvolver todo aquele caminho, e ele começou a se dedicar naquilo. E no tempo vago que ele tinha para fazer as entregas, ele acabava dirigindo o Uber. E nesse contexto, ele falou, olha, eu preciso criar ali uma arte para publicar o trabalho da minha mulher. E ele pediu para a inteligência artificial, ele descreveu lá salgadinhos para festa e criou, né, uma imagem, ele pegou aquela imagem, botou lá num canvas da vida, né, e pronto, editou e fez a publicação, e ele disponibiliza um QR Code atrás do carro, você vai lá e já abre o cartãozinho dele e o Instagram da esposa, você entende? Então olha só o diferencial que você tem, você utiliza essa ferramenta, e não é algo mega complexo, sabe? Não é algo distante da nossa realidade. Mas é isso, como a gente pode utilizar esses serviços, essas ferramentas no nosso dia a dia para oferecer alguma coisa diferenciada. E quem conseguir fazer isso, eu acho que é o que mais vai conseguir se sobressair e, portanto, o que mais vai, né, conseguir crescer. Eu gosto muito dessa visão. Tem uma coisa que eu percebo, Cometa, que eu acho que o futuro, ele cada vez mais vai premiar as pessoas que adquiriram bagagem ao longo do tempo, tá? Até para fazer perguntas certas. Eu posso virar e falar sobre um assunto, sei lá, eu quero entender o comportamento de uma criança. Eu tenho 2 filhos, né? Eu quero entender o comportamento de uma criança. E aí eu posso pedir ajuda do ChatGPT sobre psicologia da educação. O que eu poderia fazer com ele? Uma coisa é eu pedir sobre psicologia da educação. Outra coisa é eu virar e falar o seguinte, eu tenho essa situação, você pode me dar uma visão sobre a psicologia da educação na visão do Erikson, do Freud, do Vygotsky? Mas para isso eu preciso saber que existe um Erikson. Eu preciso saber que existe um Vygotsky. Você entende? Tem que saber o que pergunta. Não só isso. Eu acho que a gente está pronto para premiar aquela pessoa que, primeiro, é curiosa, que vai atrás de coisas e aprende. Das pessoas que são generalistas, das pessoas que entendem coisas diferentes e são capazes de falar de coisas diferentes. Das pessoas que são resilientes, que conseguem pegar uma ferramenta e aprender a mexer. Sabe? E as pessoas que são criativas. Eu acho que, assim, temos várias outras possibilidades. Mas eu acho que tem características que são características cada vez mais humanas. Gente, presta atenção. Se você não tiver características mais humanizadas, só sobra a própria inteligência. Aí você perde sentido na equação. E só uma coisa, Hansen, bem rapidinho, eu sei que a gente já está no nosso final, mas quando você falou assim, pessoas resilientes, sim, super concordo, pessoas criativas, eu só colocaria uma observação, porque quando a gente pensa, pessoas criativas, é como se, não, então eu nasci, eu sou criativo, eu tenho o meu lado, não sei o que, direito, esquerdo, do cérebro mais desenvolvido, artístico. Gente, criatividade não é isso. Criatividade é a capacidade de você olhar para aquilo e com a sua bagagem, com o seu conhecimento, criar algo novo. O que o Daft Punk fez, para alguns, não é criatividade. Agora, para outros, é algo absurdo. Você conseguir pegar, decifrar, traduzir, acelerar, inverter o meu funk de Daft Punk falando, cara, é isso. Você cria a partir do antigo. Você não precisa simplesmente inventar do zero, sabe? Nada é criado do zero. É tudo
uma bagagem que você carrega, é uma aprendizagem que você carrega e que você vai, ao longo do tempo, com essa aprendizagem, com essas diferentes áreas desenvolvidas, você vai construir algo novo. Então, a criatividade não é limitada para algumas pessoas que têm um lado mais aflorado do que o outro. A criatividade está aí para todo mundo que deseja ter a criatividade. Eu acho que esse é o ponto complementar. É isso. E para quem vai aprender a vida toda, né? Exatamente. O Cometa falou, eu fiz música, né? Eu fiz música na Escola de Música Vila Lobos, aí depois eu fiz geografia na UFRJ, aí eu fiz Blended Education no Central Florida, aí depois eu fiz gestão em Irvine, e agora eu estou terminando marketing na Faculdade Descomplica, e eu termino no meio do ano que vem. Eu vou terminar, repetir zero, hein? Vou terminar no prazo, junho de 2024. E pode perguntar, em julho de 2024 eu estarei numa pós aqui da Faculdade Descomplica. E eu não vou parar. Todo mundo tem que fazer isso? Não, mas eu sinto que a vida me premia muitas vezes por ter essas diferentes vivências, tá? Lembrando aqui, queria agradecer muito Marcos Cometa. Como é que as pessoas te acham, Cometa? Ih, gente, Instagram, @MarcosVS_Oliveira. Não, vamos eu aprendi mudar. da última vez. Gente, olha só, vocês podem sugerir um nome melhor para Marcos VS Oliveira. Não dá. Marcos, não dá. Oficial? Não vai ser isso daí? Você me acha no @Hansen Oficial, você acha ele no Marcos VS Oliveira. Não gosto. Vamos pensar, vamos ajudar o Marcos. Vamos fazer um vamos fazer um arroba mais um arroba comercial. melhor para Marcos o Cometa. Vamos pensar nisso. E lembrando que você tem aqui na descrição os menores preços do ano na Faculdade Descomplica para graduação e para pós, com um curso de inteligência artificial e certificado para qualquer área de graduação que você vai fazer. Você vai entrar na faculdade 100% digital, que você aprende no seu tempo, do seu jeito, uma usabilidade maravilhosa, tudo na tua mão. Você, cara, baixa igual série, estuda, tem exercício, texto, avaliação, tudo, tá bom? E você ainda vai ganhar um curso de inteligência artificial com certificado. Aproveita agora, tem os menores preços do ano. Eu não sei quando você vai ouvir isso aqui. O link espero que esteja válido quando você estiver ouvindo, mas ele está aqui embaixo, não perca tempo. Ailton, muito obrigado, mandar um beijo para todo mundo. Lembrando que a gente não só está no Spotify, como hoje nós lançamos o primeiro Fofoquinha do Spotify. Como assim? Temos o Fofoca Geopolítica no Spotify, você pode nos ouvir por lá, e nós temos pílulas de notícias que a gente está chamando de Fofoquinha, que vai sair em paralelo ao Fofoca Geopolítica. Gente, beijo no coração de vocês, obrigado por todos. Cometa, beijão, obrigado. Um grande abraço, prazer foi meu. Até a próxima. Tchau.